vamos iniciar aqui. Vou pedir o Rogério para fazer a prece inicial para nós, para a gente... Como será a sistemática hoje? Bom, Geraldo, as pessoas podem, se tiver alguma pergunta, passar aqui para a gente falar, porque é um assunto bem bacana, né? É muito interessante. Aí as pessoas colocam, então, as perguntas aqui no status e eu faço para você, para não dar confusão, assim, na hora, muita gente falando. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Elevemos, então, nossos pensamentos, nossos corações ao mais alto, pedindo a espiritualidade superior que amplie nosso entendimento, que nos inspire os corações, para que todos nós estejamos agora unidos em intenção aos espíritos superiores, para que eles nos abençoem e que essas bênçãos possam se refletir em nossa semana e nesse palestrante de hoje. Obrigado, Senhor, por a oportunidade desta reunião, que possamos estar contigo, assim como o Senhor tem estado conosco, desde os mais remotos séculos. Assim seja. Assim seja. Então, gente, todos, a partir do momento que o Geraldo começar a fazer a explanação, que ele vai falar hoje sobre o tema Exilados de Capela, quem tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat e eu vou passando para ele e ele vai esclarecendo para a gente, que ele é bem estudioso desse tema, tá? Obrigado, gente. Fica à vontade, Geraldo. Eu vou tentar compartilhar a tela da apresentação, aí vocês, por favor, me digam se está aparecendo, tá bom? Ok. Está aparecendo? Para mim está. Todo mundo ok? Ok. Então, deixa eu só esconder isso aqui. Muito bem. Bom, pessoal do GEVAN, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre os exilados de Capela. A base de nosso estudo é este livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que veio nos dar mais informações sobre o assunto, uma vez que o assunto dos exilados de outros orbes aqui na Terra já fora trazido por Allan Kardec. Quer dizer, não é uma novidade da mediunidade Chico Xavier, que apenas vai ampliar as informações a respeito do tema. Nós estamos aqui mostrando a segunda edição do livro, aí dedicada a meu tio-avô, que foi publicado em 1941, né, A Caminho da Luz, e as diversas capas aí ao longo dos tempos deste livro, que é editado pela Federação Espírita Brasileira. Os amigos estão vendo os slides? Ou... Me digam, por Tranquilos. favor. Não, tá tranquilo. Se não aparecer, eu te falo. Tá bom. E, então, lá recapitulando as informações de Emmanuel, que estão constantes desse livro, nós temos a formação da Terra por nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, então algo muito antigo. Inicialmente, as forças telúricas do planeta Terra precisaram ser acalmadas, ou seja, a criação da atmosfera, as chuvas torrenciais, esfriando o magma, esfriando a crosta. Isso causou o surgimento dos oceanos e também a separação das placas tectônicas em continentes. Isso tudo demorou cerca de 1 bilhão de anos, em que o planeta Terra existia apenas no campo da matéria grosseira, o campo dos átomos em combustão ou em movimentação, até que tudo se acalmasse e surgisse a vida
para a evolução dos seres vivos aqui na Terra 3,5 bilhões de anos atrás. Então, a primeira etapa, vamos dizer assim, das forças telúricas demorou 1 bilhão de anos. Aí surge a vida. Nós não é nosso propósito falar sobre a evolução, mas a evolução levou aí 3,5 bilhões de anos até chegar a nós, seres humanos, no século 21. O nosso tema, os exilados da Capela, se situa onde? Se situa, segundo Emmanuel, o início desse exílio de Capela há cerca de 10 mil anos aproximadamente. O Chico vai me dizer que esse período se encerra, quer dizer, a última leva dos degredados de Capela chegaram na Terra 5.000 antes de Cristo, ou 7.000 anos atrás, 70 séculos atrás. E foi justamente a chegada dos hebreus e dos egípcios, né? Que foi a última grande leva dos degredados de Capela. O que aconteceu com a chegada dos 4 grandes grupos de espíritos degredados de Capela? O surgimento aqui na Terra de grandes civilizações, não é? Então, é o ponto que nós estamos, a chegada desse pessoal entre 10 mil antes de Cristo e 5.000 antes de Cristo, e o estabelecimento de 4 grandes correntes civilizatórias. Nas idades da história humana terrestre, nós vamos ver que esse período de 10 mil antes de Cristo se situa exatamente no fim da Idade da Pedra. Então, a chegada dos capelinos, a primeira leva dos capelinos, ela coincide, então, com o fim da Idade da Pedra, mais precisamente com o período paleolítico, não é, que terminou mais ou menos 10 mil antes de Cristo. E eles vão chegar na Idade da Pedra, que é considerada pré-história, não é? Nesses períodos, o final do Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico, que é o fim desse degredo, que se deu por volta de 5.000 antes de Cristo. E não por acaso, um pouco além desse tempo, surge a Idade do Cobre, a Idade do Cobre, depois a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, demonstrando aí, na Idade dos Metais, a influência que os capelinos exerceram nas civilizações terrestres, porque não existia ainda, antes dele, o elemento cobre, o elemento bronze e o elemento ferro sendo utilizado, né? Então, são eles que, trazendo conhecimentos mais avançados, vão justamente se lançar à procura desses metais e vão forjar os metais. E, a partir daí, vão inaugurar a Idade Antiga e a história propriamente dita, porque a história somente chega com o advento da escrita. Antes é pré-história. Quando não havia escrita, os conhecimentos não podiam ser passados à frente, consequentemente, não havia história. É a era da pré-história. Com a chegada dos capelinos e a mudança que eles exerceram nas civilizações terrestres, inclusive trazendo a escrita, né? Naquela época, através dos hieroglifos, o sânscrito, enfim, as escritas antigas, através de símbolos, eles inauguram a história humana, porque a partir daí as raças adâmicas vão registrar os seus passos, os seus feitos, as suas disputas,
não é? E as suas descobertas. E a partir daí surge a história humana. Quem são, segundo Emmanuel, as raças adâmicas? São justamente aquelas 4 correntes civilizatórias degradadas de um dos planetas que gira em torno do sistema binário, ou seja, de 2 estrelas, chamado Capela. O que é a Capela? Capela é um sistema estelar composto de 2 estrelas. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele mesmo explica, nos mapas zodiacais, ou seja, do zodíaco, do cosmos, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Então, a estrela de Capela do sistema, aqui nós fizemos aqui a demonstração de como ela pode ser identificada nos céus terrestres, né? Aqui, por exemplo, foi no dia 14 de dezembro de 2007, às 22 horas, quando o céu estava claro, e podia-se perfeitamente identificar aí o sistema de Cocheiro, que tem outras, a constelação do Cocheiro, que tem várias estrelas, uma delas Auriga, e a outra, a que nos interessa propriamente dita, é essa que está circulada em amarelo, o sistema estelar de Capela. Então, notem bem, Capela, como sistema solar, tem vários planetas, né? E aqui, por exemplo, no sistema solar, nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Marte, Terra, Mercúrio, Vênus, né? Então são vários planetas. Lá também vários planetas habitados. Um deles passou pelo processo de transição planetária que a Terra está vivendo hoje e que se encerrou 7.000 anos atrás, ou 5.000 antes de Cristo. Então os degredados de Capela vêm deste único planeta que se situa a 42 anos-luz da Terra. Então, na velocidade constante da luz de 300.000 quilômetros por segundo, né? Então, em um ano, a luz percorre a distância bastante grande, né? Considerando isso. E se nós sabemos, pelos cálculos astronômicos, que a luz de Capela, para chegar até nós, demora 42 anos-luz, então nós sabemos com exatidão a distância deste sistema de Capela de nós. E essa distância, segundo Emmanuel, é de 9.460.800.000.000 de quilômetros. Isso representa, apenas para a gente ter ideia de escala, cerca de 63.072 vezes a distância da Terra ao Sol. Ou, se formos dar volta ao mundo, a 1.478.250.000 voltas na Terra. Então, muito distante, né? Emmanuel fala, então, sobre a grande transição que ocorreu neste planeta. O mundo em transição. Curiosamente, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então, para nós, não é novidade alguma. Nós sabemos muito bem o que eles estavam passando 7.000 anos atrás, porque exatamente é o período que nós, aqui na Terra, estamos vivenciando hoje. O que escreveu Emmanuel através do Chico? Há vários milênios, um dos planetas da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu o ponto máximo
de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Interessante que Emmanuel afirma aqui que este planeta tem e guarda muitas afinidades com o globo terrestre. E por que isso? Não é? Perguntando ao Chico Xavier, ele me falou, Geraldinho, porque aquele planeta de Capela e a Terra são todos dois guiados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, minha gente, não é somente o governador da Terra, mas o governador também de Capela. Por isso os mundos têm tanta afinidade. Por isso que os degredados de Capela não foram para outro canto do universo, vieram para a Terra, acolhidos por Jesus. Aqui, como explica Emmanuel, ele havia atingido um ponto máximo, o ápice da sua transição planetária, saindo, deixando de ser mundo de expiações e de provas 7.000 anos atrás e ingressando, por sua vez, na condição de mundo regenerado, e aquelas almas que não acompanharam o passo evolutivo do planeta foram retirados de lá e degradados para a Terra, que naquela ocasião era um planeta ainda primitivo. A Terra não era nem de expiações e de provas, era um planeta primitivo, né? Mal saído, como eu disse há pouco, da idade da pré-história, não é? E a chegada dos capelinos é que vai transformar a Terra no mundo de expiações e de provas. Emmanuel prossegue dizendo: alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Então é justamente essa leva de espíritos que foram sendo degradados, né? Os espíritos rebeldes de Capela. Geraldo. Pois não. O Rogério, nosso colega, ele fez uma pergunta, posso passar para você? Está dentro desse aí que você está falando nesse momento. Pode, claro. Geraldinho, você não acha que muitas pessoas podem estar sofrendo inconscientemente por estar revivendo a experiência da transição e o medo do exílio? Exatamente, não é? Mas por que isso? Quem é que fez a pergunta? Rogério. Rogério. Por que isso, hein, Rogério? Porque no nosso subconsciente nós sabemos que não é a primeira vez que fomos degradados, não é? Ou que estivemos sob o risco do degredo. Esta é a grande verdade. Certa ocasião eu perguntei ao Chico assim: Chico, me diga uma coisa, como que nós vamos saber quem é degradado de Capela ou até de outros mundos e que vive aqui na Terra? E quem é da Terra? E ele me respondeu: é muito simples, Geraldinho, basta perguntarmos à pessoa se ela crê na reencarnação. Se a pessoa crê em reencarnação, significa que ela não é da Terra. Ela é de outros mundos. Ela já é um degradado. Por quê? Porque os espíritos humanos que fizeram a sua evolução aqui na Terra mesma, eles ainda não atingiram aquele grau de compreensão e de entendimento acerca da lei da reencarnação. Correto? Então, só por aí a gente já vê que, de fato, grande parte da humanidade, porque nós sabemos que a maioria da humanidade crê em reencarnação, né? Os orientais, todos eles, os hindus, os chineses, os japoneses, os coreanos, nós espíritas, os cristãos originais, né? Então, os gregos, os egípcios, os zoroastristas lá. Então, a grande maioria da evolução das sociedades terrestres se baseia e acredita na reencarnação e, consequentemente, não é espírito que fez a sua evolução terrestre. Então,
por aí a gente já vê que existe sim esse angústia, esse medo da gente repetir o erro de Capela. Bom, retornando aqui ao texto de Emmanuel, ele diz assim: durante a história do universo, planetas passam por períodos evolutivos, sendo que seus habitantes, que não acompanham esta evolução, são transferidos a outros planetas, por vezes em massa. São as imigrações espirituais. Há muitos milênios, um planeta do sistema solar de Capela, estrela da constelação do Cocheiro, passou por um período de evolução, sendo que muitos milhões de espíritos foram encaminhados ao nosso planeta Terra para contribuir com o crescimento tecnológico e expiarem seus males, aprendendo na humildade e no amor, simbolizados todos na figura de Adão. Por isso, isso aqui é um resumo, né, do que o ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Por isso ele cita raças adâmicas. E a figura de Adão e de Eva, que são expulsos do paraíso, é o símbolo hermético que foi guardado na história da sabedoria celeste e que está no início da Bíblia, né, no início do Gênesis de Moisés, para nos lembrar deste fato. Com relação à obra de Kardec, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro A Gênese, os milagres e as petições segundo o Espiritismo, que depois de aludir à questão das emigrações e imigrações coletivas de espíritos de um mundo para outro, Kardec fez clara referência à raça adâmica, lá no capítulo 11, item 38 do seu último livro, porque ele escreveu assim: de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, outro planeta, né, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e, por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde os tempos imemoriais, como, por exemplo, a América, quando aí chegaram os europeus. Então, Kardec já cita a existência das raças adâmicas, que Adão, mostrando que Adão era um símbolo. E Emmanuel, através do Chico, vai explicar isso mais detalhadamente. Curiosamente, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, Chico Xavier, que durante várias horas foi sabatinado ao vivo pelos telespectadores, recebeu uma pergunta muito curiosa de um pastor protestante. E o pastor, com aquele ar assim de sabedor, de que iria colocar o Chico em situação difícil, né? Ia encurralar o Chico, falou com o Chico assim: olha, vocês espíritas acham e divulgam que todos nós somos seres humanos, reencarnação de alguém do passado. Então, como que o senhor me explica a existência de Adão e Eva? Uma vez que o casal foi o primeiro casal que habitou a Terra, eles seriam reencarnação de quem? Né? Querendo colocar o Chico em dificuldade. E aí, o Chico mostrou a ele, naturalmente, inspirado por Emmanuel, que o pastor faltava a ele muito estudo da própria Gênesis de Moisés. Por quê? O Chico explica que tudo que nós guardamos nas Sagradas Escrituras são um símbolo e não podem ser tomados literalmente. E aí ele conta o caso. Por exemplo, Adão casou-se com Eva e teve 2 filhos. Ele teve Caim e Abel. Antes do terceiro filho nascer, que foi Sete, Caim matou Abel. Ou seja, então existiam na Terra Adão, Eva e Caim, porque Caim matou o irmão Abel.
e o Sete, o terceiro irmão, não tinha nascido ainda. No entanto, lá na Gênesis de Moisés diz que, envergonhado, Caim saiu da casa dos pais, se dirigiu para uma cidade chamada Nod, onde encontrou uma esposa e formou descendentes. Ora, então o que é a cidade Nod? Quem é a esposa de Caim? Não é? Senão habitantes da terra. Está aí claramente mostrando que os habitantes da terra, as civilizações terrestres já existiam, como Kardec está falando aqui, não é? Quando as raças adâmicas aqui chegaram. Bom, os espíritos exilados na terra. Aí Emmanuel diz assim: foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Olha que importante. Emmanuel prometeu aos degredados de Capela que ele reencarnaria, que ele encarnaria na Terra, ele mesmo, uma vez que se cumprissem determinadas evoluções e retificações dessa turba, não é? desse grupo de espíritos degredados. E ele fala, portanto, do sofrimento dos degredados, né? Ele diz assim: aqueles seres angustiados e aflitos. Por que eles estavam sofrendo? Que deixavam para trás de si todo um mundo de afetos, não obstante aos seus corações empedernidos na prática do mal, seriam então degredados na face obscura do planeta terrestre, uma vez que a Terra era um mundo primitivo ainda, né? Imagina o choque. Nós hoje aqui, em plena civilização do século XXI, na Terra, com todas as comodidades da vida moderna, né? A internet, o celular, o computador pessoal, a televisão, o automóvel, o avião, todas as facilidades, a energia elétrica para nos... Isolamento social provocado pesadelos na população. Já são meses dormindo mal. Como? Imaginem vocês, então, a gente de repente ser degradado a um mundo primitivo cuja civilização ainda mora e vive nas cavernas. Olha o choque. Esse mesmo choque aconteceu com os degredados de Capela quando aqui chegaram, entre 10.000 e 5.000 a.C., encontrando aqui uma civilização praticamente primitiva ainda, que não sabia nem fazer o básico da agricultura. Então, eles, como disse Emmanuel, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Então, essa história do Adão e Eva comeu a maçã do pecado, que representa o erro, o desvio, não é? O crime, e por isso mesmo foram degredados de lá, foram expulsos do paraíso, é o sentimento que naturalmente eles guardaram no âmago das suas consciências. Por muitos séculos não viam a sua luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, lembrando, Jesus é o governador de Capela,
e ao governador da terra. Capela seguiu para ser um mundo regenerado. Quem não pôde seguir com Capela foi trazido para o mundo da terra, que era primitivo, e com a chegada dos capelinos se elevou também. A terra se elevou à condição de mundo de expiação e de provas. Então, as promessas do Cristo foram dadas aos degredados de Capela, de que ele próprio encarnaria, né, na face terrestre para redimi-los. E, de fato, isso aconteceu, todos nós sabemos disso. Né? Geraldo. Sim. Desculpa, tem mais uma pergunta aqui, posso te falar? Claro, pode fazer. A Débora Lopes, ela falou, boa noite, Geraldo. Havendo o véu do esquecimento após a reencarnação, o homem se lembraria de forma inconsciente da diferença entre esses mundos? Sim. Tanto ele se lembrou, né, esses grupos se lembraram, que quando eles foram escrever as suas memórias, seja nos Vedas da Índia, seja nos hieroglifos dos egípcios, seja nas tradições hebraicas dos profetas dos hebreus, veja que se nós pegarmos os escritos dos profetas hebraicos, todos eles são de lamentação. Todos eles ansiosamente esperando a chegada do Messias e querendo se libertar do guante do sofrimento, né? A mesma coisa nos iniciados do Egito, das culturas iniciáticas do Egito, a mesma coisa na civilização indo-ariana, a civilização hindu. Daqui a pouco, se der tempo, a gente fala sobre ela, não sei se vai dar tempo, acho que dá. E os Vedas, por exemplo, são um poema extraordinário mostrando o degredo, né? Inclusive, nos Vedas, nós vamos encontrar a guerra nuclear que ocorreu em Capela, razão do degredo da última leva de espíritos, não é? Porque eles relatam com detalhes uma guerra nuclear, que está lá nos Vedas. Então, sim, eles guardaram essa lembrança inconsciente e as reproduziu no papel. Bom, em razão de seus elevados... Bom, eu pulei aqui, não é? Então, a confiança na palavra. As raças adâmicas ouviram a palavra do Cristo e guardaram no íntimo as suas promessas que Jesus havia feito de enviar missionários e mensageiros. Então, nós vamos ver no seio das raças adâmicas missionários e mensageiros do Cristo. Então, por exemplo, no seio dos hindus, nós vamos ver vários emissários, né, que até hoje são reverenciados, Brahma, Krishna, o próprio Buda, não é? No seio dos egípcios, vários também iniciados, alguns deles se tornaram faraós, não é? No seio também dos hebreus, todos os profetas, Moisés, Jacó, todos, não é? Ezequiel, Daniel, todos eles são emissários do Cristo. Os povos já sabiam da vinda de Jesus antes dela acontecer, daí, portanto, as profecias, os presságios e as visões sobre a vinda do Cristo terem, no curso da história humana, precedido a sua chegada, tanto nos hebreus quanto no conhecimento iniciático dos egípcios, também no zoroastrismo, também lá no mundo oriental, não é? Principalmente no seio dos povos indo-arianos. Então, as epopeias do Evangelho foram todas previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime enviado. Por quê?
porque Jesus os recebeu no mundo espiritual antes deles começarem a reencarnar, e eles confiaram na promessa do Cristo. Cada povo, naturalmente, como eles eram povos de culturas distintas, mesmo provenientes de Capela, eles tinham culturas distintas lá. Então, cada povo, naturalmente, atribuía, de acordo com seu nível evolutivo, cultural e de afinidade, formas e imagens diferentes para o porvir do Cristo. Em razão de seus elevados patrimônios morais, os capelinos guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Aí, mais particularmente, estamos nos referindo aos egípcios, né? Que foi o primeiro grupo a retornar à Capela. E uma saudade torturante de seu mundo distante, onde deixaram seus mais caros afetos, foi a base de todas as suas organizações religiosas. Então, tanto na civilização hindu, quanto na civilização egípcia, quanto na civilização hebraica, esta saudade torturante nós vamos identificar nas suas organizações religiosas. Então, no fundo, nós estamos entendendo, com a doutrina dos espíritos, que existe a lei de solidariedade não somente entre pessoas e povos, mas também entre planetas distintos. Geraldo. Sim. Aproveitando aí esse último assunto aí, tem duas perguntas. Uma do Rogério novamente, ele pergunta se você sabe se Chico viveu em Capela, se ele dizia alguma coisa. E a Ludmila pergunta se os Néfilins, os Anunnakis, se eles foram capelinos também. Além dos seus amigos aqui, está mandando abraços para você aqui no chat. Muito obrigado. Sim, o Chico acaba me revelando que ele veio de Capela, sim. Ele participou desse processo de degredo e chegou na Terra 7.000 anos atrás, 5.000 antes de Cristo. Então, sim, não somente o Chico, mas todos nós, minha gente. Como eu disse antes, todo mundo que crê em reencarnação não é da Terra. Consequentemente, nós somos degredados, se não de Capela, de outro mundo, correto? Porque o conhecimento da reencarnação pressupõe não um avanço moral, mas um amadurecimento do espírito no espaço e no tempo, correto? Então, todos nós que cremos em reencarnação, estamos vivendo aqui na Terra o degredo, a expiação ou a prova, porque fomos degradados de um mundo que nós não soubemos evoluir com ele. Então, fomos trazidos para cá. A outra pergunta é sobre os Néfilins. Eu creio que é uma pergunta que demandaria um estudo maior. Eu não posso afirmar que são de Capela, mas a gente precisaria de maiores informações espirituais a respeito, correto? Há informações que ligam, por exemplo, os Néfilins à cultura precedente à cultura dos egípcios. Então, portanto, pode ser que não, que eles sejam degradados de outro mundo. Não é? Eles estão muito ligados à civilização suméria, que precede a civilização indo-europeia e precede a civilização egípcia e a civilização hebraica, embora ela tenha se desenvolvido onde hoje é o Irã, não é, no Oriente Médio. A civilização suméria, ela precede essas civilizações consideradas capelinas. Por essa razão, eu quero crer que elas são de outra origem, não são de Capela.
mas é necessário, como eu disse, a gente estudar mais sobre o assunto, obter mais informação espiritual para termos certeza. Bom, quem são então os descendentes de Adão? Quem são as raças adâmicas? Essas almas guardam, aí respondendo a nossa irmã que perguntou, guardam sim vaga lembrança das vidas passadas. Existe a lembrança do Éden perdido, né? Do paraíso perdido, que seria a capela, que estão registradas na própria Bíblia. Tem afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Note bem, são 4 grandes grupos, e eles eram também 4 grandes grupos em capela, grupos rivais, e que ao chegarem aqui se associaram pelas suas afinidades no sentido linguístico, sentimental e linguístico, né? Aqui também continuaram separados. Unidos, formaram desse modo 4 grandes povos da antiguidade. Os árias, que é a primeira leva, a gente vai falar sobre eles aqui, os egípcios, o povo de Israel, chamado de hebreus, e as castas da Índia ou hindus. Na realidade, a sequência é a seguinte: a primeira leva dos árias, a segunda leva dos hindus, a terceira leva dos egípcios e a última leva dos hebreus, tá? Então, os árias foram a origem dos povos brancos indo-europeus, dos latinos, dos celtas, dos gregos, dos germânicos, dos eslavos, dos anglo-saxões, não é? Também a origem relativa também aos povos iranianos, né? E são as raças precursoras das civilizações indo-europeias. Antes delas, nós vamos encontrar na Terra um grande grupo que havia também sido degradado para cá, que havia formado as etnias amarelas. Então, notem bem, as etnias amarelas, e aqui vamos incluir os chineses, os mongóis, os coreanos, os japoneses, não são degradados de capela. Eles vieram antes, degradados de outro sistema estelar, que mais tarde, fazendo pesquisa a respeito, inclusive no Japão, nós vamos identificar que eles vieram a tradição japonesa diz isso, né? Que eles são provenientes da estrela de Aldebaran. Então, os povos amarelos vieram também degradados, estavam também em expiação e provas aqui na Terra, mas não são originados de capela. Daí você vê a diferença, por exemplo, linguística, a forma de usar o raciocínio, o cérebro, né? Está provado que toda a civilização indo-europeia usa o cérebro de uma forma e a civilização amarela, de etnias amarelas, usa o cérebro de outra forma. A forma da escrita, que é diametralmente diferente, não é? Completamente distinta, e assim sucessivamente. E os povos originários da Terra, que são as de etnia negra, principalmente os de África. Esses espíritos, disse Emmanuel, vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Ao encarnar na Terra, se dividiram em 4 grandes grupamentos, dando origem à raça branca ou adâmica, que até então não existia no orbe terrestre. Então, os 4 grandes povos são 4 grupos étnicos exilados do sistema estelar de Capela, que aqui chegaram formando as civilizações ariana, indiana, egípcia e hebraica. Daí também a gente vai identificar, por exemplo, o avanço
científico, do conhecimento científico que nós vamos encontrar na civilização egípcia, não é? Avanços extraordinários, extremamente precisos sobre matemática, sobre astronomia, que seria impossível aos habitantes terrestres de antemão saberem, não é? Coisas que somente hoje nós somos capazes de medir, tendo em vista os nossos telescópios, as nossas espaçonaves, o uso do laser. Eles, egípcios, já sabiam 3.500 a.C. até 5.000 a.C. Então existe esse grande avanço também científico. Bom, aqui vamos ver um mapa das grandes civilizações, né, que se desenvolveram por volta desse período, a partir de 5.000 a.C., e nós vamos ver que elas basicamente se desenvolveram ao longo de grandes rios, né? Então, a exceção do vermelho que está aí na direita da tela, que é o Rio Amarelo, onde se desenvolveu a civilização chinesa, que, como eu falei, não veio degradada de Capela, mas de Aldebaran. As outras três, não é? A verde, a roxa e a laranja, todas são civilizações originárias de Capela que se desenvolveram ao longo dos grandes rios. A primeira delas, a laranja, que vai abrigar tanto a civilização ariana quanto a civilização hindu, e depois elas vão se unir formando a civilização indo-ariana, não é? Que é a base, inclusive, de toda a nossa língua, todo o nosso idioma indo-europeu. A civilização também proveniente dos Árias, que vai se desenvolver no rio Eufrates, não é? E depois vai constituir grandes civilizações, como, por exemplo, a Babilônia, como, por exemplo, os persas e os árabes. E aqui, em verde, no correr do rio Nilo, a civilização egípcia vai abrigar aí os degredados de Capela de etnia egípcia e também os hebreus, porque os hebreus vieram encarnar primeiro aí, depois eles se dirigiram à Palestina em busca da Terra Prometida. Então, essas seriam as grandes civilizações do passado, né? Aqui o movimento, eu não sei se vocês vão conseguir ver, o movimento, por exemplo, dos arianos, que eles encarnaram no alto dos Montes Árias, né, que seria hoje a região do Afeganistão, do Quirguistão, ali daquela região do centro da Ásia. Eles migraram para cima para se imiscuir com os hindus no Vale do Rio Indus, e também migraram para a Europa, para o Oriente Médio e para a Europa. Eles eram basicamente uma civilização irrequieta, os arianos. Segundo Emmanuel, eles tiveram esse grande crédito, porque eles não se fecharam em si mesmos. Embora de todas as 4 civilizações capelinas, era o único grupo que não tinha vinculação religiosa, eles não tinham tradição religiosa, porque em Capela eles eram materialistas, essencialmente materialistas. Então, eles não tinham tradição religiosa. Quando encarnaram aqui na Terra, eles não guardaram, portanto, ritos, não construíram templos e se tornaram nômades. Mas com essa força de querer conquistar a Terra, eles tiveram o crédito de se miscuírem com as civilizações terrestres, espalhando seus conhecimentos
miscigenando com as civilizações terrestres e, consequentemente, expandindo a sua influência por todo o Oriente Médio, pelo norte da África e também por toda a Europa, não é? E a partir daí é que nós vamos ver, por exemplo, a influência deles na Mesopotâmia, no mundo que depois seria chamado de eslavo, no mundo que depois seria chamado de anglo-saxão, a influência deles também no mundo que depois construiria a civilização grega, no mundo que depois construiria a civilização romana, e também nos celtas, nos celtíberos, que depois também se tornariam aí os gauleses, os bretões, os visigodos, formando as civilizações aí da Península Ibérica, como a espanhola e a portuguesa, e na Bretanha como os ingleses, escoceses, irlandeses, e na Gália, que são hoje os franceses. E, de toda forma, somando tudo isso também com os latinos da Itália, quer dizer, o mundo indo-europeu, não é? Os egípcios, ao contrário dos arianos, se fecharam em si mesmos, assim como os hebreus também se fecharam, e os hindus se misturaram, eles se fecharam, mas se misturaram com os arianos. A gente vamos ver se vamos ter tempo para falar sobre isso. Aqui, então, nós temos rapidamente a civilização egípcia. Obviamente, o ponto máximo da civilização egípcia são as pirâmides de Gizé, que representam claramente a constelação de Órion, não é? A posição astronômica de Órion. Ela, como eu disse, ela foi uma civilização fechada, se desenvolveu ali nesse pontinho que hoje é o Egito, e no lado esquerdo aí vamos ver o rio Nilo, ao longo de suas margens é que se desenvolveu a civilização egípcia, e a influência dela que se situou no mundo se passou também do Egito para o Oriente Médio, tendo em vista a influência deles em relação aos hebreus e também aos árabes. Bom, eu vou mudar agora a apresentação para falar sobre os arianos. Se alguém quiser fazer alguma questão. Geraldo, tem aqui sim, enquanto você muda. O Rogério fez outra pergunta aqui, um comentário, né? Falou que é muito interessante que a globalização ela está permitindo grande troca entre essas diversas civilizações e sistemas diferentes. Cérebro direito mais o cérebro esquerdo, né? Exato. Inclusive, se vocês verificarem no capítulo que Emmanuel fala sobre a China, que ele, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita a China, faz um capítulo sobre a China, ele prevê lá que a China, que em milênios se manteve totalmente hermética, fechada, não aceitando a comunhão com os outros povos da Terra, seria levada a se abrir para se integrar com todos os povos da Terra, e que isso seria uma necessidade da própria evolução terrena. Está lá no Caminho da Luz. E isso aconteceu somente a partir o Chico recebeu isso em 1937, e isso só veio a acontecer quando o presidente Reagan, dos Estados Unidos, na década de 80, visitou Pequim e estabeleceu as primeiras relações comerciais com a China, que deram origem à globalização que hoje todos nós conhecemos, né? Bom, Geraldo, só mais uma coisa aqui. A Marta, ela fala se a gente pode concluir, então, que nós reencarnamos na mesma raça, pelo menos nas primeiras reencarnações na Terra. A questão da reencarnação é uma questão de planejamento, não é? Nós
vamos reencarnar sempre, tendo em vista as linhas de afinidade, tanto linguística, quanto cultural, quanto religiosa, porque Deus não violenta as consciências humanas, sejam elas consciências capelinas ou consciências terrestres ou de qualquer outro planeta. Nós nos associamos por laços de afinidade espirituais, né? Afinidades profundas, de milênios e milênios de passados distantes, onde nós adquirimos laços de afeto com determinados espíritos, né, determinadas pessoas, e por isso mesmo construímos a nossa civilização e vamos evoluindo a nossa civilização. Então, isso é um processo natural, né, o processo de afinização, de aglutinação de povos de uma mesma cultura. Agora, isso não impede que, de vez por outra, a gente venha a experimentar uma civilização totalmente diferente da nossa, para que a gente desenvolva outros caracteres, outras culturas. E aí, por isso, é a necessidade do intercâmbio entre os povos também, não é? Para que a gente... Hoje em dia isso é mais fácil, porque hoje, pela internet, está todo mundo ligado. Diferença, não é? Então, hoje a gente pode aprender sem vivenciar, mas antigamente não, a gente precisava vivenciar essas coisas novas para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Bom, como afirmou Emmanuel, vou ver quanto tempo, nós já estamos aqui no final, eu vou correr um pouquinho com essa parte, tá? Que é muito importante para a gente entender o nosso mundo ocidental. Como afirmou Emmanuel, os arianos são os responsáveis pelas raças brancas na Terra, não é? Os arianos vieram reencarnando, é o primeiro grupo que veio para a Terra, reencarnou nessa região aí que vocês estão vendo de verde, a região da Ásia Central, não é? Aí onde está as origens arianas, é exatamente aí nessa região aqui, que está em amarelo, os altiplanos onde as primeiras levas reencarnaram e criaram as civilizações. Eu estou falando de civilizações de 10.000 antes de Cristo, tá? As civilizações chamadas de Andronovo, de Bemak e de Iás. E também ao sul, as civilizações Swat, não é? Que vão se ligar aos hindus. Aqui, várias civilizações arianas que se desenvolveram aí próximos dos montes Urais, né? Como, por exemplo, a civilização Andronovo, a civilização Ozero, a leste, a civilização do Afanasevo e a civilização dos Oxus, a civilização dos Mimaks, que foram todas geradas a partir do seu... Aqui no sul vocês vão ver um nome aí chamado Pamir. Inclusive Emmanuel faz uma antecipação histórica relevante, falando que nos altiplanos do Pamir, que são os montes lá que tem esse nome de Pamir, onde vieram as primeiras civilizações, as primeiras encarnações dos arianos. E isso só foi confirmado, minha gente, em 2014, por uma expedição arqueológica, tá certo? Então a informação que Emmanuel deu em 1937 através do Chico só foi confirmada em 2014, que é justamente a partir do Pamir que eles vieram. Essa estrela aí que está colocada aí no mapa é justamente a civilização do Pamir. Os montes do Pamir. Vocês vejam que ela está no meio de vários países de hoje, como, por exemplo, norte da Índia, o Himalaia a leste, a oeste o Afeganistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, né? A norte o Quirguistão, a oeste o Irã,
ao sul o Paquistão e a Índia. E ela vai se desenvolver entre os dois rios, Amu-Darya e Sir-Darya, daí o nome Arya. Arianos vem de dois rios, o rio Amu-Darya e Sir-Darya, que estão hoje no país chamado Tajiquistão. E aí as correntes migratórias dos arianos influenciando o mundo inteiro, né? Inicialmente eles desceram para a Índia, para o sul, depois foram para o norte da Ásia, entraram pelo mundo eslavo, que depois vai ser o mundo eslavo, pela Europa, depois no sul entraram pelo Oriente Médio, e uma representação de um guerreiro ariano, e aí o subcontinente indiano. Por que isso é importantíssimo? Os árias encarnaram e desenvolveram-se na frente dos hindus, ao norte aí desse subcontinente indiano, não é? E na Índia eles vão se miscuir com os indianos. A primeira civilização hindu veio por volta de 3000 a.C. e durou até 1400 a.C. no Vale do Rio Indo. Depois, quando ela se mistura com os arianos, surge a civilização védica ariana, que viveu entre 1400 a.C. até o século VII depois de Cristo. E a partir daí vem outras civilizações, como a hindu, e a islamo-hindu e a britânica. Mas inicialmente os hindus encarnaram aí, como eu disse, em torno do Vale do Rio Indo. É a civilização Harappa. A maior cidade, Harappa, chegou a ter 100 mil habitantes, segundo os arqueólogos que recentemente descobriram, por exemplo, as ruínas da cidade de Mohenjo-Daro, né? Haviam 4 grandes cidades hindus, que é a Harappa, Mehrgarh, Mohenjo-Daro e Lothal. Então, nesta fase aí, em volta do rio Indo, se desenvolveu a civilização hindu, a primeira fase, como eu citei, 3000 a.C. até 1400 a.C., mas aí chegou a invasão dos arianos, né? Como Emmanuel disse, os arianos eram inquietos, eles não ficaram lá nos montes Pamir e invadiram a Índia, e com essa invasão criaram a fusão da sua sociedade com a sociedade ariana, com a sociedade hindu, criando a civilização ariana, drávida ou indo-ariana. Mais tarde, num terceiro momento, mais adiante, vai virar a civilização do jainismo e do budismo, e mais tarde dos impérios Maurya e Gupta. Mas a Índia védica é o que nos interessa, porque a Índia ariana. É inclusive daí que vamos ver os famosos Vedas, não é? Então essa região sai, depois da invasão dos arianos, que encontraram os hindus em torno do rio Indo, eles forçaram a migração desse povo, não é, até o rio Ganges. Então ela se espalha aí por toda essa região do norte da Índia e também de hoje Bangladesh, para construir a civilização védica entre os rios Indo, o Himalaia e o rio Ganges, né? Então nós vamos ver que esse período védico é muito importante. A principal fonte para o estudo da história da Índia do período ariano são os livros chamados de Vedas, palavra que significa livros do conhecimento. É um conjunto de hinos religiosos, porque os hindus eram muito religiosos, de preces, de fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza humana e o universo, transmitidos oralmente ao longo das gerações e que depois se materializaram nos Vedas. A importância dos Vedas para o estudo histórico do período é tão grande que aquela época ficou conhecida como período védico.
E aí é interessante que nós vamos ver a mistura das raças, né? Vocês estão vendo aqui na representação o hindu à esquerda, que tem a pele mais escura, com no centro o ariano, que tem a pele mais clara. Isso é característica da civilização védica. A mesma coisa aqui nessa outra pintura indiana, a ariana, que tem a pele clara à direita, e o hindu com a pele escura, a criança hindu, que está à esquerda. Então, o vedismo surge, então, como um conhecimento sagrado e é todo ele escrito em sânscrito, não é? E há também o livro chamado Rig Veda, que são os poemas, as estrofes e os hinos dos poetas, que também escreviam em sânscrito. Então aqui nós temos exemplos dos hindus, não é? Uns mais claros, outros de pele mais escura, e o sânscrito foi a língua máter que se desenvolveu e se disseminou pela Índia antiga, foi incorporado pelos arianos, e daí surgiu a grande família indo-europeia. Então toda essa região aí em verde, não é? Que vocês estão vendo aí, com os pródomos dos futuros idiomas terrestres. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem de 530 a.C. Então, ao sul, as línguas hindus; ao norte, no centro da Ásia, o sício, não é? Na região dos arianos, o pártio, não é? Dos iranianos, que vai gerar também o iraniano, o persa antigo. Na região da Europa, o proto-eslávico, o céltico, não é? O franco-germânico, o proto-germânico. Tudo isso são pródomos das línguas futuras. Todas as línguas iranianas de hoje, aí é um exemplo das línguas iranianas e os países que as compõem, não é? Desde o iraniano puro até o tajiquistano, o afeganistano, o paquistanês, até outras línguas menores, como o Kirguistão e tudo. Todas são línguas iranianas atuais faladas, cuja origem é indo-europeia, não é? Indo-ariana, a mistura da civilização dos árias com a civilização dos hindus. Aqui a divisão genética das línguas iranianas, desde o proto-iraniano até hoje. Você vê que são várias línguas. E aqui as línguas indo-europeias. Veja como que a civilização ariana e indiana, ou a civilização indo-ariana, influenciou quase que o mundo inteiro, não é? Aqui nós estamos vendo das línguas faladas hoje, todas elas descendentes desse pessoal, as próprias línguas hindus, o iraniano, o armênio, o turco, o anatólico, o grego, o latino, os eslavos, os célticos, os anglo-saxões, os bálticos e o armênio e também o albânio, né? Todas essas línguas são originárias e foram elas que deram a base da cultura europeia, que vai dominar o mundo durante milênios, né? E aqui já no próximo do ano 1000, vejam bem a influência, tirando aqui os chineses e os malaios à esquerda, à direita, todas essas línguas são originárias da civilização indo-europeia, e hoje toda a Europa, Ásia do Norte, né, a Rússia, e
a Oriente Médio e todo o subcontinente indiano, todos falam idiomas provenientes dos arianos e dos hindus degredados de Capela, né? Em verde, nós estamos vendo todos os países que falam línguas eslavas, incluindo aí o russo, o ucraniano, o polonês, o tcheco, o búlgaro, não é? Em amarelo, os gregos. Em vermelho, as línguas anglo-saxões, como, por exemplo, o alemão, o dinamarquês, o luxemburguês, o holandês, o austríaco, o sueco, norueguês, o inglês, o irlandês e o escocês. No mundo latino, as nossas línguas latinas, o italiano, o francês, o espanhol, o português, o romeno e também o albanês e todas as línguas em azul dos países influenciados pela Índia. E vejam a quantidade de línguas e idiomas derivados da influência ariana e hindu. Todas as línguas em verde são línguas faladas hoje. São 147 idiomas falados hoje no mundo todo, originários todos dessa corrente indo-europeia, constituída pelos exilados de Capela, os arianos e os hindus, tá certo? Essas que estão em avermelhados, né, são todas línguas já mortas. E hoje a influência indo-europeia, né, que dominando também todas as línguas faladas na América, grande parte da África, a Oceania, como a Austrália. Vejam bem a influência que os degredados de Capela, de origem ariana e hindu, ocasionaram no mundo. Se a gente somar isso, os egípcios e os hebreus, então, domina aquele norte todo ali da África e o Oriente Médio, só sobra, portanto, a parte oriental, que, como eu falei, são degredados de etnia amarela de outro planeta. Bom, assim nós vamos terminando aqui nossa exposição de hoje, agradecendo os amigos a oportunidade que nos concederam. Geraldo, muito obrigada, viu? É um assunto maravilhoso. Quem gosta de história, então, fica apaixonado aqui, né? Nós te agradecemos muito pela atenção. A gente já avançou um pouquinho da hora. Tem duas perguntas aqui, se você puder responder. Se não puder, depois eu mando para você. Posso falar. Tá. O Zé Roberto Oliveira perguntou se o faraó Hatshepsut, eu acho, não sei se pronuncia assim. Né? É uma das encarnações de Chico Xavier. Foi, né? Isso que ele queria perguntar. Ele foi e também o faraó Shams. Hatshepsut foi em torno de 900 a.C., né? E 1400 a.C., o faraó Shams. O Job fez uma pergunta aqui que eu não conheço algumas coisas que ele falou aqui, então vou passar para você. Ele falou que a imigração de outros órgãos foram de espíritos. Ao encarnarem na Terra, usaram o patrimônio genético dos povos autóctones. Como explicar que os povos brancos são encarnações dos arianos? Porque nós temos que entender que a encarnação, não existe uma separação de corpo e espírito. Nós vamos entender, com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, por exemplo, que o perispírito é um modelo organizador biológico. Então, é claro que quando a gente muda de planeta, a gente vai encarnar usando a matéria, o fluido cósmico daquele planeta.
Não obstante isto, o nosso espírito sempre será preponderante sobre a matéria, não é? Então, espíritos que já têm um avanço significativo das suas faculdades, da sua cultura, a força do seu pensamento imprime sobre a matéria jungida a ele direção, não é? É por isso que essa questão precisa ser estudada mais profundamente. Nós não podemos ter uma aproximação materialista deste assunto, porque a ciência materialista só enxerga o corpo. Quando a ciência mais profunda da alma vai enxergar que, além do nosso corpo, existem outros corpos que o precedem e que fazem a junção dessas forças todas em nome do espírito, que é a consciência extracorpórea. O espírito é extracorpóreo, é a consciência não local, não é? Os próprios cientistas na década de 60 identificaram que a consciência humana, ela é extracorpórea, ela é não local, é o que eles chamaram de consciência quântica. Ela não está no espaço-tempo temporal, na dimensão do espaço-tempo que nós enxergamos. Consequentemente, a gente vai entender daí a diferenciação entre o desenvolvimento de várias civilizações, por exemplo, tendo em vista a própria cultura precedente de outras vidas, de outras encarnações, de outros orbes, não é? Emmanuel cita, por exemplo, que os arianos eram materialistas, não obstante, mais ligados à ciência indo-europeia, principalmente a civilização europeia, é a que promove o grande desenvolvimento científico humano, enquanto as outras civilizações atentam mais para outras questões da religiosidade, do sentimento, né? E isso vai imprimir, de acordo com as afinidades pregressas que existiam em capela, vão imprimir nos corpos determinada direção. Nós temos bons livros aí, se não me engano, o Perispírito e suas modelações, fala sobre desses corpos, né? De todo esse trabalho que é feito para você se adequar ao planeta que você vem, né? Tem um livro extraordinário que eu recomendo, que foi publicado pela Associação Médica Espírita do Brasil, a AME Brasil, que é o Cérebro Triuno. Ele vai mostrar, são médicos, psicólogos, psiquiatras, médicos, psiquiatras e veterinários espíritas, que, estudando as informações de André Luiz, do livro No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos, estudaram mostrando as assertivas de André Luiz em relação à evolução. Então, por exemplo, a doutora Ivênia Prada, que é doutora em veterinária, vai falar sobre a evolução das espécies, né? E os complexos que nós temos, reptilianos e assim sucessivamente. E outras abordagens sobre a evolução da mente humana na Terra são abordados pelo Dr. Décio Andoli Júnior e pelo psiquiatra Dr. Sérgio Lopes. Muito interessante, chama-se O Cérebro Triuno, baseado nas informações de André Luiz, que anteciparam em muitos conhecimentos científicos da Terra que vieram depois. Bom, Geraldo, nós agradecemos muito, muito mesmo pelo seu carinho aqui com o nosso grupo, GEVAN,
É um grupo pequeno, mas é um grupo muito caloroso, muito trabalhador, graças a Deus. E a gente espera até a outra oportunidade para a gente ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, querido. Tenho certeza Um abraço, que... Um beijo a todos. Tá, obrigada. Eu vou pedir para o Paulo fazer a prece final, para a gente agradecer a Jesus pela essa oportunidade bendita e desejar uma ótima noite a todos. E a você, Geraldo, um breve retorno aqui para nós. Muito obrigada. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos de corações ajoelhados frente a tudo que nos foi proporcionado nesses minutos de reflexão, agradecer a Deus, a Jesus, agradecer toda a espiritualidade amiga que muito tem colaborado conosco nesse trabalho de busca, de aprendizagem, de conscientização do caminho certo a seguir e de como devemos proceder frente a tudo aquilo que a natureza estiver colocando à nossa disposição. Que essas bênçãos possam se estender a todos os nossos familiares e a todos aqueles que estão assistindo essa live e que saibamos, todos nós, fazer bom uso de tudo aquilo que nos foi passado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, de corações, ser conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.